Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um Pão do Dia hoje. E para hoje nós temos o tema Pregai o Evangelho. Para isso, quero fazer uso do texto de Mateus, capítulo de número 28, verso de número 18 em diante. Mateus, capítulo 28, verso 18, está escrito assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Meus amados, o tema do Pão do Dia hoje é pregai o Evangelho a toda criatura até que ele venha. Esse tema de hoje veio ao meu coração, tomou de assalto ao meu coração, por motivo prioritário, que é a salvação da humanidade, salvação do homem perdido, salvação do homem que vive em pecado, longe de Deus, não teme a Deus e não acredita na vida eterna. E só existe uma forma, um jeito e um meio dessas pessoas terem a vida eterna ou conseguirem mudar a rota ou o destino deles, que infelizmente para quem não teme a Deus está destinado ao inferno, mas para quem crê no Evangelho, crê na palavra de Deus, crê na vontade de Deus e crê no sacrifício de Cristo Jesus, a salvação eterna. E por isso nós precisamos com urgência, nós precisamos como primazia, nós precisamos como necessidade, nós precisamos como prioridade, nós precisamos como algo cabal da nossa vida pregar o Evangelho. Nunca precisou tanto, nunca necessitou tanto, nunca se fez tanta urgência como nesses dias atuais em que nós precisamos pregar o Evangelho. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que nos últimos dias haveria homens que não ouviriam a palavra de Deus, que teriam comichões no seu ouvido, e eles amontoariam para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. O que Paulo está dizendo? Que as pessoas não iam querer ouvir a verdade, não iam querer ouvir o Evangelho, não iam querer ouvir acerca de salvação, e pior, eles iam ter doutores que agradam o pecado deles, a falha deles, o erro deles, a vida errada que eles vivem, para eles poderem se desculpar perante Deus. Porém, a única forma, o único jeito e o único meio de o homem ter a vida eterna, ou ter o perdão dos seus pecados, ou poder se reconciliar com Deus é através do Evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia diz que não existe outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a Bíblia diz mais ainda que Jesus é o caminho, a verdade e ele é a vida. E sem ele, ninguém pode chegar ao Pai. Então, nós precisamos com urgência pregar o Evangelho. Primeiro motivo, porque nós precisamos com urgência pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é Cristo. Não tem como ninguém ser salvo, não tem como ninguém ser moldado, não tem como ninguém alcançar a Deus, alcançar a alegria de Deus, a paz de Deus, a felicidade de Deus, a não ser através do Evangelho. O Evangelho é Cristo, João capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, e nós vimos a glória do unigênito de Deus. O Evangelho é Cristo, é o Verbo encarnado aqui na terra. Segundo, o Evangelho é a única verdade de salvação. Alguém que diz que existe vida, a pessoa morre e depois vai voltar a viver nessa terra, mentira. Alguém que diz que alguma imagem ou algumas outras coisas que eles adoram podem salvar, pode te dar uma cura, mentira. Alguém que diz que algum homem religioso de alguma instituição aí, que não seja o Evangelho, pode curar você, pode fazer alguma coisa pela sua vida, mentira. Só o Evangelho de Cristo Jesus pode trazer o perdão dos seus pecados, a salvação para a sua alma,
a vida abundante aqui e por fim a vida eterna. Tanto que Paulo diz que qualquer outro evangelho que seja pregado a não ser o de Cristo Jesus seja considerado anátema, ou seja considerado maldição. Só o evangelho de Cristo que pode mudar a história da humanidade. Esse é o segundo motivo porque nós devemos pregar o evangelho. Terceiro motivo que nós devemos pregar o evangelho, porque Jesus está voltando. Jesus disse, olha, haveria guerra, rumores de guerra, o amor dos homens se esfriaria, o pecado multiplicaria. Jesus falou acerca de pais que se levantariam contra filhos, filhos contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora. Ele disse que vocês seriam perseguidos pelos próprios da sua casa. Ele disse que vocês seriam caluniados, perseguidos, injuriados por amor do nome dele. Tudo isso por conta do evangelho. E ele diz que esse é o princípio das dores, ou o fim de todas as coisas. Então, por isso, mas ele disse, mas vocês aí, preguem o evangelho a toda criatura. Anuncie a minha palavra a todos, porque quem crê no evangelho será salvo e quem não crê já está condenado. Então, o terceiro motivo que nós precisamos pregar o evangelho é porque Jesus está voltando. E o quarto e último motivo do porquê nós precisamos anunciar o evangelho é porque só o evangelho de Cristo Jesus pode trazer a salvação para a humanidade. Não sei como você levantou o dia de hoje, quais são suas preocupações, seus sonhos, suas intenções. Eu não sei quais são as suas lutas, mas eu sei de uma coisa. Só Jesus pode salvar a minha e a sua alma. E só este evangelho pode trazer para você, pode trazer para mim, perdão dos nossos pecados, paz, alegria, vida abundante e, por fim, a vida eterna. E a instrução de Jesus foi essa no verso 18. Capítulo 28 de Mateus, verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, olha aí, pastor, pregador, cantor, missionário, homem e mulher que teme a Deus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Pão do dia de hoje, prega o evangelho, porque só o evangelho pode mudar a vida do homem, dar a salvação do homem e levar o homem para a vida eterna. Deus te abençoe.